E aí, já sabe o que é currículo? Já pensou no currículo que você vivencia todo dia no espaço escolar? Nas elaborações que são feitas na escola onde você trabalha? Ou já entendeu bem essa questão da teoria? Agora a gente tem que continuar, a gente tem que estudar toda a questão da organização curricular. E vou apresentar para vocês um grande modelo dessa organização, que são os parâmetros curriculares nacionais. A gente vai estudar um pouquinho das duas questões e das duas formas da gente entender essa questão de como a gente organiza de fato o currículo na escola, como de fato ele acontece dentro do espaço escolar. Às vezes a gente tem muita dúvida sobre esses assuntos, mas é preciso que a gente reflita e consiga coletivamente construir um projeto curricular, uma proposta de currículo que realmente seja de acordo com os anseios de todo mundo. Dentro dessa discussão, a gente precisa ver que a organização curricular, ela parte sempre de algumas premissas, que eu trouxe aqui resumidamente daquilo que a gente já andou discutindo sobre currículo. Então, a primeira delas, os currículos escolares transcendem os guias curriculares. Então, quando a gente fala de currículo escolar, a gente está falando de algo que é muito maior do que puramente um guia curricular. E lembra, essa ideia passa por a gente pensar num currículo formal, num currículo vivido e num currículo oculto. Currículo formal é todo aquele material que está escrito, que é formalizado, onde a gente cristaliza os acordos estabelecidos entre os participantes de todo mundo, aquilo que se define, que é a grande ideia a intencionalidade das aprendizagens que a gente quer que a criança ou que o adolescente façam no espaço escolar. Então, esse é o currículo formal, é aquele que é apresentado, aquela intenção que é apresentada, aquela intenção que é clara. Outra coisa é a gente entender que dentro dessas questões existem também aquilo que é vivo, aquilo que de fato acontece, que a gente chama de currículo vivido, e em alguns lugares se chama de currículo em ação. Isso significa que o nosso currículo ele tem uma flexibilidade que é natural, porque a gente chega com intencionalidade de ensinar algumas coisas às crianças, mas essas crianças trazem também algumas outras coisas, que fazem com que aquela nossa intenção inicial seja acrescida de novos fatos, de novas possibilidades de discussão, de novas críticas e de novos trajetos para aquele conhecimento. Isso faz parte da gente entender o currículo e é o currículo vivido. E numa contribuição de todas as teorias críticas de currículo, a gente tem a ideia do currículo oculto. Lembra, se o nome diz que ele é oculto, é porque ele não está muito claro, né? Então, é tudo aquilo que não está explícito, mas que implicitamente acontece em todos os estabelecimentos educacionais. Sim, eu disse em todos os estabelecimentos educacionais. É meio difícil a gente fugir dessa ideia do currículo oculto. Por quê? Porque ele envolve justamente as decisões curriculares que a gente sabe que não são neutras e nem são científicas. Envolvem questões técnicas, envolvem políticas, envolvem questões éticas, envolvem questões estéticas. Então, a forma como nós tratamos um assunto com um aluno, essa forma, ela não é neutra, ela tem alguma intencionalidade que é política. Então, por exemplo, quando a gente discute com um aluno algum tema mais polêmico que esteja, por exemplo, sendo discutido pela sociedade, se a gente discute, por exemplo, a redução da maioridade penal, se isso sai numa discussão num contexto de sala de aula, a forma como essa discussão vai ser levada pelo professor, ela vai estar carregada dessa perspectiva das intencionalidades políticas, técnicas, porque vai envolver o quanto o professor sabe. E isso, então, traz a ideia de que existe um currículo oculto que está sendo passado para o aluno. Ou seja, tá ok. Então, assim, eu vou falar que a criança, o menor infrator, ele sabe o que ele está fazendo, porque ele tem clareza. Tem uma intencionalidade política aqui por trás. Do mesmo jeito que se eu disser, não, é uma criança, precisa ser pensada, cuidada, a intencionalidade política também estará por trás. Lembrem-se que nenhum ato educativo, ele é neutro. Nenhum ato educativo é isento. Ele tem sempre uma intencionalidade política.
o que não significa dizer que essa intencionalidade vai ser repetida ou vai ser aprendida e usada como a verdade de cada aluno. Mas o que a gente tem que entender é que essas questões estão presentes. Estão presentes também quando as premissas preconceituosas do professor, e aquele preconceito, e a gente tem que assumir que todos nós temos preconceitos, porque todos nós nos constituímos numa esfera de diferentes preconceitos, e eu não me refiro unicamente à questão do preconceito racial, mas também a outros preconceitos religiosos, preconceitos contra a questão estética, por exemplo, com os obesos, ou com os baixinhos, ou com os mais altos, e assim por diante, tá? Então, e às vezes as nossas posturas, elas, embora não sejam explicitamente preconceituosas, elas são implicitamente preconceituosas. Então, basta o olhar de um professor para uma criança, por exemplo, extremamente obesa, que tenha dificuldade de se locomover. Basta aquele olhar mais de crítica para que isso aqui seja um elemento de aprendizagem para os alunos, porque todos os outros alunos, inclusive o aluno obeso, vai perceber esta sua intenção, por mais implícita que ela seja. Então, o professor jamais vai dizer que tem algum tipo de preconceito, que ele comete algum tipo de preconceito em sala de aula. Explicitamente, não. Mas implicitamente, essa mensagem, ela é passada. Então, quando a gente fala dessa ideia de currículo, lembra que a gente está falando muito mais do que lista de conteúdos, do que um guia, de como a gente usa o currículo, porque o currículo é sempre um espaço onde as pessoas estão, onde os saberes se encontram, onde as diferenças se encontram. E nesse encontro de diferenças, essa produção de outras possibilidades, essa produção de algo novo em cima até do que se tinha pensado anteriormente, ela é muito possível e ela é muito provável. Ok, continuando então a nossa discussão, o currículo não é apenas um conjunto de objetivos, de conteúdos, de experiências, de aprendizagem e de avaliação. Ele é mais do que isso. Lógico, a gente entende que essas questões também fazem parte da discussão do currículo, mas acontece que o currículo é muito mais do que isso. A gente tem que lembrar que as experiências, todas aquelas experiências vividas no espaço escolar, dão conta dessa discussão também curricular. Se eu foco a ideia de que somente os objetivos, os conteúdos, as experiências de aprendizagem, aquelas em sala de aula e avaliação fazem parte do currículo, eu perco o foco na questão da cultura, eu perco foco na questão das relações, eu perco o foco na complexidade dos assuntos. Então, portanto, a gente tem que sempre ir além. Currículo escolar não lida apenas com o conhecimento escolar, mas com diferentes aspectos da cultura. Então, como eu estava falando anteriormente, a gente tem que lembrar que as questões da cultura, e aí essas questões podem ser muito particulares, dependendo do lugar onde aquela escola está inserida, dependendo do contexto cultural que é vivenciado por aquele grupo de alunos e de professores, a gente tem que valorizar essa questão da cultura, e essa cultura passa a ser também elemento do currículo. Assim como a seleção de conteúdos e procedimentos que comporão o currículo é um processo político. E é por isso que a gente tem que ter olhar cada vez mais intenso e atento na perspectiva do currículo, porque a gente sabe que os interesses do processo político passam pelas escolhas curriculares, passam pelas escolhas de conteúdo, e lembra, como é que é essa escolha de conteúdo? Eu tanto posso escolher um conteúdo assim de grau de dificuldade muito alto e oferecê-lo para crianças que não têm condição ainda de alcançá-lo, porque têm ainda defasagens anteriores, e esse currículo ele pode servir como um elemento de exclusão, como eu também posso colocar um conteúdo extremamente básico, extremamente simples, que não permite o garoto ampliar as suas possibilidades cognitivas, e da mesma forma a gente vai estar trabalhando em prol da exclusão. Ou a gente pode pensar em currículos que envolvam as questões culturais, contextuais, as aprendizagens que são necessárias para o aprimoramento cognitivo desse aluno, que
estejam de acordo com as suas possibilidades, para que esse conhecimento vá sendo ampliado cada vez mais. São decisões políticas. E lembra que quando a gente fala das decisões políticas aqui, a gente não está falando de decisão político-partidária. A gente está falando da política enquanto a arte do relacionamento, enquanto a perspectiva de você olhar para a sociedade, ou de você olhar para aquela escola e aquele grupo de alunos e definir, então, que tipo de trabalho vai ser realizado, o que eu espero para aqueles alunos, qual o objetivo que se tem em comum. E nesse olhar ampliado que a gente vai construindo a respeito do currículo, então, a partir de tantas informações que nós já temos e que nós já construímos aqui ao longo das nossas aulas, fica aquela grande questão, ok, as informações já temos, já sabemos as teorias, já sabemos algumas ideias iniciais, mas como é que eu posso, de fato, organizar o conhecimento? Como é que o garoto lá na sala de aula vai ter acesso a esse conhecimento? Que organização que a gente vai dar para ele? E nessa situação, existem, então, algumas diferentes composições curriculares, formas de você organizar o currículo, que vão servindo a alguns interesses, lembra que os interesses políticos também estão aí presentes, que servem a alguns interesses, que servem a algumas finalidades educativas. Então, nós vamos fazer um estudo dessas formas principais, para que a gente possa entender o que acontece na nossa escola, o que acontece na escola que nós tivemos enquanto alunos e o que acontece como proposta atual para um trabalho efetivo em educação, ok? Então, a primeira composição curricular, que é a composição que todos nós conhecemos, porque com certeza experimentamos isso na nossa época de escola, é a da multidisciplinaridade. Então, quando a gente fala de multidisciplinaridade, o próprio nome já diz para a gente que tem, assim, múltiplas disciplinas, né? O nome aponta para a gente essa ideia das múltiplas disciplinas. E nessa ideia da multidisciplinaridade, não existe nenhuma relação entre as disciplinas. São múltiplas disciplinas, uma ao lado da outra, elas não se comunicam, não há nenhuma relação, nenhuma interseção entre essas disciplinas, tá? Não existe nenhum trabalho cooperativo, elas estudam perto, mas não estudam juntas. A ideia aqui, então, é só de você estar colocando ao lado, uma justa posição. Então, por exemplo, essa é a grande tradição da escola brasileira. Então, você tem um professor para português, um professor para matemática, um professor para história, um professor para geografia, assim por diante. Cada professor entra e sai daquela sala e não tem ideia do que o professor está trabalhando. Não há nenhum trabalho cooperativo, não há nenhuma relação, nenhuma integridade na perspectiva do conhecimento. E dessa forma, a experiência com o aluno, do aluno com o conhecimento, acaba sendo uma experiência muito fragmentada, uma experiência muito partida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem temas que muitas vezes são partilhados por diferentes disciplinas. Então, se você pegar, por exemplo, o tema do universo, ele faz parte da disciplina de ciências e ele faz parte da disciplina de geografia. E quando você vai estudar, muitas vezes o aluno vai aprender o universo pela geografia, o universo pela ciência, mas ele não consegue construir a relação do universo, juntando as duas disciplinas, porque a questão é muito fragmentada. Na perspectiva da multidisciplinaridade, o aluno tem que estar o tempo inteiro fazendo sínteses e sínteses e sínteses para poder organizar esse conhecimento. Só que isso não é uma tarefa fácil, até porque os conhecimentos vão sendo acumulados e como eles normalmente são apresentados sem nenhuma conexão com a realidade do aluno, vai ficando cada vez mais complicado do aluno organizar essas sínteses. Esta forma tradicional ainda está presente em muitas escolas hoje. Possivelmente você é um professor que trabalha ainda nessa perspectiva. A escola trabalha com essa ideia das disciplinas isoladas, sem comunicação entre elas, sem comunicação e planejamento coletivo entre os professores. Uma outra composição é a pluridisciplinaridade. A pluridisciplinaridade, a gente começa a ver uma pequena ideia de cooperação, tá, entre diferentes formas de conhecimento. Então, você tem uma ideia de começar a cooperar, mas ainda com objetivos distintos. Então,
Você pode pegar a ideia que eu falei anteriormente do universo e entender que os professores resolvem fazer um trabalho mais aproximado, mas os objetivos dos professores de ciências ou do professor de ciências, os objetivos serão uns e os objetivos do professor de geografia serão outros. Assim como a avaliação também terá objetivos diferentes, terá formas diferentes de acontecer. Então, na pluridisciplinaridade, você começa a ver uma aproximação, mas essa aproximação ela não é total, ela é parcial, é um primeiro passo de cooperação que começa a ser dado, muitas vezes por interesse do próprio professor com outro professor, algumas vezes por alguma intencionalidade da própria escola e muitas vezes por algum projeto ou por alguma situação específica, tá? Então, a gente sai de uma situação de isolamento e começa a ver um desenho de aproximação entre as áreas de conhecimento, entre as disciplinas. Bom, a nova composição que a gente vai falar agora é a interdisciplinaridade, e ela está em destaque. E está em destaque por quê? Porque os documentos educativos, os documentos da educação... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você, você que vai prestar o concurso da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso online, um curso online com quase 100 videoaulas por apenas 10 parcelinhas de R$20, o melhor custo-benefício do mercado. E com a qualidade desse professor que você acabou de assistir essa pequena aula aí, um trecho de uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores aqui do Lá Concursos. Valeu, galera! Então, espero vocês. Já ia esquecendo, se você deseja esse material de apoio do professor dessa videoaula, clica aqui embaixo, nós temos um link que você pode fazer o download desse material gratuitamente no site do Lá Concursos. Bacana, pessoal? Então, espero vocês no nosso grande curso do Personal Coach, Lá Concurso, Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, cargo de professor 2017. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau! Clique lá.